Finalmente, a esposa de Daniel Mastral se pronunciou e trouxe várias questões para este caso ao qual a gente está aqui muito atento. Fique comigo até o final deste vídeo e veja o que a gente conseguiu ver e apurar desta história. Roda a vinheta. Finalmente, a esposa de Daniel Mastral fez sua aparição e nos trouxe um vislumbre de um outro lado da história, aonde ela cita o porquê de seu sumiço e também cita porque o Instagram dele foi simplesmente bloqueado. Explica também algumas coisas que estão sendo ditas pela internet. Mas nós vamos trazer aqui nesse momento a fala dela sobre uma coisa que está girando na internet, que é sobre Pic Vanilla, onde ela cita algumas questões que vão deixar você de cabelo em pé. Bom, vamos assistir ao vídeo e eu vou comentando para vocês o que ela está falando em comparação ao que já está rodando na web. Vamos lá. Em relação ao Vitor, gente, é isso que eu queria também falar pra vocês. É o seguinte, ele de alguma forma encontrou o celular do Daniel. Nessa parte, ela parece não ter conhecimento de como ele conseguiu o celular de Daniel Mastral, mas eu trago para vocês aqui um stories do próprio Vic Vanilla, onde é explicado esta parte. Vejam. E eles, então, coloquei eles em contato e eles falaram. Se falaram ao longo desses meses, algumas vezes, marcaram, se encontraram e se descobriram como grandes amigos e se deram super bem. Eu falei, puta. Como vocês puderam ver no podcast do Raul Ferreira Neto, ele fala como ambos chegaram a fechar este contato. Bom, então não foi algo mágico ou sobrenatural ou algo pesquisado na internet ali em busca de contato. Foi sim algo arquitetado, algo planejado. Então ele, o Raul, possibilitou que ambos se encontrassem e pudessem fechar, com as próprias palavras do Raul, uma grande amizade. Vamos seguir. A maioria que já conviveu com o Daniel conhece, e o Daniel trata todas as pessoas muito bem, e as pessoas confundem, né? Confundem a educação, a gentileza, confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque tinha falado mal dele na internet, e que estava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem, e eu falei, como que ele encontrou o seu número? Eu não sei se depois ele falou pro Daniel, naquele momento nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles combinaram uma chamada de vídeo para se conhecerem, para o Vitor falar também algumas coisas. Ele falou que ele queria fechar o templo, falou que ele precisava de conselhos do Daniel, que ele precisava de uma oração, de uma direção, porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses, e o Daniel não queria no começo, depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E no começo eu ainda falei, amor, não vai, porque, né, já pensou alguém te ver com ele, vai pegar mal, então faz uma chamada de vídeo, pelo menos mais íntimo. Enfim, como faz muitos meses, e o Vitor todos os dias ele mandava uma mensagem pro Daniel. E o Daniel respondia, às vezes não imediatamente, às vezes nem no mesmo dia, às vezes passavam dias ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de uma ajuda. Então essa parte eu não compreendi muito bem, porque segundo os prints, né, que foram divulgados lá no próprio Instagram,
do Vic Vanilla, ah, tem algo de errado nessa história, como esse que eu vou mostrar para vocês agora, que é um print onde o Daniel Mastral fala que ele tem um local mais reservado, longe de curiosos, para que possam marcar mais um bate-papo, ou por vídeo, ou presencial, naquele local ali aonde o próprio Daniel indica. Tem algo de errado nisso. Vamos continuar. Mas o que eu queria esclarecer pra vocês é que esse Vitor tá inventando coisa, eles nunca planejaram nada juntos. Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos. Ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe. Bom, nessa questão eu acho que tem todo esse conteúdo que parece ter alguma coisa de errado, porque parece que ela não sabe, né, o vínculo de amizade que os dois tinham. Era um vínculo de amizade, segundo que denota estas mensagens que estão aí. Vocês podem ver que era um vínculo conversativo. Não era algo, como ela cita, algo totalmente jogado, algo que não existia, era só uma comunicação. Não, era um vínculo conversativo e bem amistoso até. E como o próprio Raul deixou claro, né? Faço-me a vontade de repetir as palavras dele, que é o seguinte: ele ficou feliz de ter juntado os dois e ter nascido aquele laço de amizade, não com estas exatas palavras, as quais eu estou relatando aqui. Bom, vamos continuar e ver o que tem mais. Existe na cabeça dele, é o que ele tá passando para as pessoas. Nossa advogada já tá em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando um recado dela, para que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de, que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato, já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinaliza pra alguém, fale no grupo, alguém passa pra mim, para que a gente tome as providências já pra cortar. Ele tá percutindo, não confio no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel, dele ter ido lá encontrar, dele se dispôs a orar por ele. Ele orou por ele, ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá: amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi nós choramos, quem falou nós choramos foi o Vitor, ele chorou. Então ele foi porque ele, e assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, não acredito, mas que o Daniel foi lá, ele falou: olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria, assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado. Agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim: eu tô sendo o Zite na vida dele, assim como o Zite foi na minha vida, eu tô sendo o Zite na vida dele. Então era assim que ele pensava. Ele não pensava em se unir com o Vitor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha, não respondam, sabe? Não, Daniel já falou que não, isso nunca ia acontecer, mas na verdade ele nem mencionou, gente. Ele nem mencionou porque não era esse o projeto do Daniel, não era outro senão os Guardiões. Isso foi um projeto de Deus para ele. Além, é claro, de eu ter tirado o meu casaco, porque a temperatura aqui subiu um pouco, toda essa questão levou a uma reação do próprio Vanilla, aonde ele fez uma live seu Instagram. Bom,
Eu trouxe aqui a live dele, alguns trechos que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Vai estar um pouco acelerado por conta do nosso tempo de vídeo, mas vai dar para cada um entender o que está sendo dito ali. Vamos. Hoje muita gente, pra desmascarar, estão querendo também destruir a memória dele, claro, né? Claro que os caras que fizeram ele tomar essa atitude vão fazer de tudo pra assumir com todas as memórias, né? Pra assumir com todos os vestígios, enfim. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a nossa live, falando sobre as recentes declarações da suposta, né? Suposta não, eles se casaram, da atual esposa, né? Mesmo que tenha sido por uma fragilidade do Daniel ter se envolvido com essa moça, que é mais voltada, né, à esquerda, esse pensamento mais feminista, né? Mesmo que a nossa live não seja provocar nenhum tipo de discussão, eu acho que ela também enfrenta o luto dela, né? Ela tem um filho dela pra criar, mas ela tá confusa, tá? Ela já tá no braço do inimigo, ela já não sustenta mais a verdade do Daniel, tá? Eu não vou falar aqui da índole dela, né? Pelo menos por enquanto, no decorrer da live eu vou falar algumas observações minhas. Não é de minha intenção menosprezar a moça, mas ela tá confusa, ou tá com medo, ou tá sendo paga, não sei, né? Não vou afirmar nada. Bom, pra gente começar aí dando a resposta para essa atual esposa do Mastral. E por que eu coloco esposa entre aspas, tá? Porque o Mastral, em conversa conosco, na própria mesa do restaurante, declarou que a sua esposa legítima, aquela que está no coração dele e por qual ele derruba lágrimas ao falar, é a Isabela Mastral, que é a que, infelizmente, teve aquele fim trágico. Essa era a esposa do Mastral. Então, essa era a mulher que, quando ele falava, a voz embargava, o coração se retorcia, quando ele falava dela, quando ele falava do filho. Não estou desmerecendo a atual esposa, tá? Estou dizendo que no coração dele, perto do que eu conheci dele, perto do que a gente caminhou juntos, né? A esposa dele, do coração dele, era a Isabela. Quando ele falava, a voz embargava, o coração já moía, e a gente sentia que ele já virava outra pessoa ali. Aquele homem corajoso, grande, forte, que a Raquel viu também, um homem de quase 2 metros de altura, ele se colocava em choro quando ele falava dela. Então, pra nós, eu já tenho essa ciência de que a verdadeira esposa do Mastral era a Isabela, e o seu filho também, né, que acabou sendo vítima também de uma doença perigosa, que é a depressão. Mas ele sentou com a gente e começou a conversar sobre muitas coisas. E essa atual esposa do Mastral, ela chegou em 2022 na vida dele, tá? Chegou como uma namorada, e o Mastral tava ainda de luto, tá? O luto demora anos, gente. Então o Mastral ainda estava muito fragilizado, muito sentido, muito comovido com tudo que aconteceu com a família dele. Ele estava em alta exposição na internet, precisando de um ombro amigo, precisando de uma pessoa, de uma mulher que cuidasse dele, que tomasse conta das redes dele e de tudo que era dele. E aí ele encontrou essa Daiane Weshi, né, se eu não me engano é esse o nome dela, Daiane Weshi, ou Daiane Weshi. Eu não sou de expor aqui pessoas, né, principalmente as pessoas que não têm muito caráter, que falam dos outros pelas costas, né, que traem o próprio marido. Mas eu tenho que falar aqui porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, tá falando em verdades. Eu como testemunho ocular tenho que me posicionar. Então o nome dela é Daiane Weshi e ela é uma terapeuta holística. Ou seja, ela não segue muito a Bíblia, né, ela segue mais esse viés mais místico, esse viés mais esotérico, e tá tudo bem, né? Eu também gosto muito, né, desse lado esotérico e tal, mas não é como o Mastral via diretamente as coisas, né? O Mastral, ele era cristão, ele poderia conhecer muito de terapia holística, de esoterismo, mas ele se definia como cristão. Essa Daiane Weshi, não sei que religião ela é, ela tinha, parece, alguma ligação com o islamismo, chegou a defender o Hamas em alguns podcasts. Outro segmento, não era cristã como o Mastral, isso eu digo com certeza. Vocês podem assistir os podcasts. Talvez seja isso que ela queria, né? Quando ela começou a falar de mim na internet, talvez ela queria essa exposição. Então, tô falando pra vocês assistirem, tô dando a exposição, o palco que ela quer. Já que ela quer atenção, né? Já que ela quer atenção através da morte do marido, né? E pra mim, gente, relação não é só papel, não é só igreja, tá? É coração. Em 2 anos, não se forma uma aliança assim como ela disse ter com ele, tá? Eles tiveram um filho juntos, um neném que tem 1 ano. Eu fui o primeiro que defendi a criança nessa situação toda, tá? Foi o que eu mais me preocupei quando ele morreu, foi com o filho. Porque é o filho que tem os direitos autorais dos livros, né? Não a editora, que o Mastral tava brigando, não o advogado que tava perseguindo o Mastral. Falei isso na minha live do YouTube. Mas ela, eu tenho minhas suspeitas. Então ele conheceu ela há 2 anos, em 2022, né? Ele estava num momento de muito fragilizado. Ele falou isso pra mim e pra Raquel, inclusive, na mesa. Ele falou assim, olha, um homem tem suas necessidades, só Deus pode me julgar, né? Eu não ia ficar viúvo pra sempre, eu queria tirar isso do meu coração. E conheci a Dai, e a gente começou a se relacionar. Ele não falou nada contra ela, mas dava pra ver, pela voz dele, pelo sentimento dele, que não tava casando muito bem as ideias também. E a gente conversou sobre isso durante horas, foram mais de 4 horas de conversa, e depois a gente foi atirar, e ele continuou conversando comigo no grupo de tiro. E, gente, assim, a gente não atira com quem a gente não confia, tá? Isso é uma premissa básica do mundo dos atiradores, quem é atirador sabe disso também. A gente não atira do lado de uma pessoa que a gente não conhece ou que a gente tem algum tipo de desconfiança. E eu vou deixar isso registrado, tá? Como atirador, como uma pessoa que foi treinada por uma agência de inteligência, uma pessoa que tem um treinamento com armas, a gente não atira ao lado de quem a gente não conhece. Por quê? Porque quando a gente atira do lado de alguém que a gente não conhece ou que a gente desconfia, a pessoa capta a nossa forma de segurar a arma, o nosso saque, o tipo de bala que a gente usa, o tipo de arma que a gente usa, o tipo de armamento que a gente usa, como a gente se protege, como a gente atira, né? A pessoa sabe o nosso nível de atirador. Então a primeira premissa de um atirador, e todo mundo que tem carro, todo mundo que passa por um treinamento sabe disso, é que você não atira do lado de alguém que você não confia. Um pacto entre 2 homens é feito com uma arma, não. É feito, né, enfim, quando a gente vai praticar tiro, quando a gente tá num momento de
de exercer a nossa função masculina, né? A gente não tinha muitos anos de amizade, a gente começou a se falar há alguns meses, né? Que a Daiane falou que a gente não se falava, não, a gente se falava mais de alguns meses, né? Não é tanto quanto anos, nós não temos uma relação assim de anos, mas nós passamos por tanta coisa juntos, a nível de ameaça, de seitas, de todo esse tipo de coisa, que a gente desenvolveu uma conversa muito profunda que ela jamais poderia compreender, porque ela não é do nosso meio, tá? Ela nunca pertenceu ao satanismo, ela nunca pertenceu ao ocultismo, ela não sabe nada disso. Ela é uma lacradora feminista, né? Que já usou o astral de trampolim para aparecer em vários podcasts e agora, né, ela tá reaparecendo. Só que as redes sociais do Daniel mesmo, ela ainda não liberou e ela tem a chave. Então, assim, conheço o astral há alguns meses, que eu venho trocando informações com ele, mas foram de muita intensidade. E quando a gente se encontrou também demorou horas o nosso encontro. Eu fui de manhã pra Alphaville, voltei tarde da noite. Ele tinha separado o tempo, né? O dia pra ficar. Separou o dia pra ficar com a gente e com muita comoção, com muito espírito. Assim que a gente chegou na lanchonete, ele já se pôs a chorar, lembra quando ele... Ele levantou e abraçou o primeiro Vitor. Eles se emocionaram lá, eles conversaram por horas. Eu fiquei acompanhando. Eu vi. Então essa Daiane West, que tá falando besteiras do nosso relacionamento, do meu relacionamento com o astral, realmente, o Dai, eu tive alguns meses de contato com ele, me encontrei com ele durante horas, só que eu não sei se você tem alguma inveja, alguma coisa do tipo, você tem que melhorar a sua relação com você mesmo, você me parece uma pessoa que tem um certo abandono parental, uma pessoa que passa por algumas tristezas, né, uma pessoa... É pra você se envolver com isso que você se envolve, de ideologia de esquerda, de defender... islamismo, né, radical, né, pra você defender esse tipo de pauta aí, dá pra ver que você não tá de acordo com a filosofia do astral. Você fez uma live recentemente, inclusive falando assim, esse Deus Adonai, né, você falou assim, eles chamavam o Deus do mesmo Adonai. Não é o mesmo Adonai, Adonai é o único, Adonai é o primeiro, é Adonai, o nome de Deus é Adonai, é Yod Rei Vav Rei, né, que as pessoas chamam de Yahvé, mas é Yud Rei Vav Rei, é El Shaddai, é Elohim, tá? É Adonai, é um só Deus, não tem dois deuses, tá bom? Não tem... Na conversa, na conversa ele não falava muito dela. Não, falou pouca coisa. Ele falava, não querendo julgar ela e tal, mas ele falou brevemente que não era de acordo com o segmento dela, mas só falou isso, brevemente. Brevemente. Ele não falou não de Daia, não né? era a pauta da reunião. Na verdade, é muito desnecessário nesse momento aparecer querendo formar briga. Acho desnecessário isso. Eu com 23 anos de idade, em vez de, sei lá, tem outras formas, né, gente? Conversa pessoalmente. Não, ela assim que eu comecei a falar do Daniel, inclusive, ela censurou as redes do Daniel, tá? Realmente, como é dito por Vic Vanilla, sim, ela fechou a rede social dele do Instagram, pelo menos foi isso que ela deixou claro nesse vídeo dela. Vamos lá. Eu não tô acompanhando o grupo, eu não tô acompanhando a internet, fechei o perfil do Daniel porque era isso que eu ia falar. Porque assim como existem fãs, existem pessoas que iriam lá, que, assim como tá acontecendo, as pessoas me mandaram print do YouTube, pessoas que se aproveitam da situação, e eu não queria que o perfil dele fosse usado como vitrine pra isso, né? Não sei, tô orando, vou pedir pra Deus o que eu faço, não sei, não tenho ideia do que fazer por enquanto. Mas é claro que nesta situação, mediante aos fatos ocorridos, a gente não pode nunca deixar de pensar que algo conspirativo está acontecendo nesta situação. Pois o que está havendo que informações não batem? Será que o que está acontecendo realmente é algo que estão tentando esconder de nós? Bom, vamos continuar aqui com a live do Vic Vanilla e já a gente volta a falar. Daniel Astral deixa isso bem claro aqui pra vocês. Ele tomou o ato que ele tomou naquele lugar, naquela data. Ele tomou aquela atitude porque ele estava sendo imposto de forma coercitiva que ele fizesse isso, tá? Isso está relatado lá nos meus áudios, na minha conversa do WhatsApp com ele. E se ele fez, né, coisa que precisam provar, né, tá muito provável. Se ele fez, foi por conta de uma questão coercitiva. Foi pra proteger o legado seu, Daiane, que você tá desmerecendo e você tá pisando em cima desse legado. A única pessoa que o Daniel confirmou confiança, né, foi o próprio irmão. Só ele. Só confirmou. E ó, quer saber de uma coisa? A lanchonete New York Café tem câmeras lá. Vocês vão ver ele me abraçando, pegando minha mão, chorando. Peçam lá, é o New York Café, na entrada de Alphaville, na entrada de Barueri. Então, assim, é uma pessoa que eu não confio, essa Dai Wish, saiu do nada, já fez podcasts aí falando sobre feminismo, não sei o quê, toda terapeuta holística, toda místicazinha. Hoje em dia a gente sabe que tem uma esmagadora quantia de terapeutas holísticas saindo do bueiro, tá? Sem noção nenhuma do que é a vida espiritual, falando um monte de groselhas. Eu tô nisso há mais de 20 anos, eu já vi muita gente falando besteira sobre vida espiritual, besteira sobre terapia holística. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas que põem a mão na sua cabeça, que mexem com a sua energia. Uma terapeuta holística, de fato, não estaria pisando em cima da memória do marido, tá? Não estaria fazendo isso mesmo. Você tem um filho pra criar, toma vergonha na sua cara, sai desse viés esquerdista que você tá, seja pela família, seja pelo Senhor teu Deus, que é o mesmo Deus do teu marido.
tá? É isso que eu falei pra essa mulher, pra essa atual esposa do Mastral, porque hoje é assim, né? Firma uma aliança ali, vai na igreja, casa no cartório, é a esposa. Não, a esposa é quem mora no coração de fato. É isso aqui, ó. É quem tá do lado, é quem tá reafirmando, é quem tá comprovando. A Raquel nunca me deixou ir sozinha pra lugar nenhum, porque ela sempre me testemunhou por lá. De tudo que a gente conversa, tudo que a gente, enfim, trabalha aí nas redes sociais. Isso é esposa, tá? Agora, o marido morrer e já sair se promovendo na internet, falando mentiras, isso pra mim é mau caratismo. Você tem um filho pra criar, acorda, tá? Porque senão vão pegar os direitos autorais dos livros que é pra ficar pro teu filho. Não é seu, é do teu filho, diga-se de passagem. Ele é o herdeiro, você não é herdeira de porra nenhuma, é o seu filho, tá? Então, é isso que eu tinha pra dizer dessa terapeuta holística e feminista que tá falando besteira sobre o Mastral. O Mastral serviu o Deus de Israel, o Mastral servia Adonai, que é uma palavra que essa Daiane aí não consegue falar Adonai, ela não consegue falar Senhor, ela não consegue falar Deus, ela não consegue falar Adonai, ela não consegue falar El Shaddai, ela não consegue. Só aqueles que habitam no espírito de Adonai podem falar o nome dele, tá? E eu quero que uma série de maldições caia sobre mim se eu estiver usando errado o nome de Deus aqui e usando de forma errada o nome de Adonai, tá? Eu quero que ele me destrua com uma série de maldições se eu estiver usando o nome dele em vão, tá? Então você se dobra ao Deus de Israel, você dobra seus joelhos, você meça sua vida pra falar do Daniel Mastral, tá? Não é 2 anos que firma uma relação, tá? Não é em 2 anos que você vai saber tudo que a gente passou dentro de ordem secreta, dentro dessas porra que a gente viveu, tá? Não é em 2 anos que você vai saber de como a esquerda age no país. Eu sabia, o Daniel sabia também, do terrorismo que acontece, nós sentimos na pele, então você meça suas palavras pra falar de mim, você nem me conhece. Graças ao bom Deus, inclusive, tá? Porque se eu tivesse tido o tempo, o Daniel teria falado, se separe dessa mulher. Se separe. Porque os olhos dele não brilhavam quando falava de você. Agora, quando falava da Isabela, ele soluçava, o coração embargava. Quando ele falava do filho dele com ela, o coração moía, tá? Aproveitadora. Foi um monte de podcast aí pra falar do cara e nem sabia do que ele passou, tá? Então você meça as suas palavras antes de falar do Senhor de Israel, antes de falar de Adonai, antes de falar do Daniel Mastral também. Você não sabe, você não vestiu a pele dele. Você tava com ele, mas você não estava em união com ele. Entende? Uma coisa é a gente andar do lado da pessoa, outra coisa é a gente caminhar com os próprios sapatos da pessoa, vestir a própria pele dela. E você não fazer isso, porque se você fizesse, você não tava dando essas declarações erradas na internet. E vou além. Você reative os perfis do Daniel Mastral. E eu quero os últimos stories. Meu com ele. Ele cantando comigo, ele brincando comigo. Aliás, os seguidores do Mastral, vigiem. Porque os seguidores do Mastral que estão comigo agora, vigiem. Tá? Queria que vocês tivessem salvado os stories dele. Infelizmente eu não sei quem pode ter salvado. Mas se tiver alguém aí que salvou os últimos stories do Mastral, coloca aí pra gente, tá? É isso que eu tinha pra falar. Você viu que ela sorriu no pronunciamento? Claro, né? Claro. Tá enviesada. Ou essa mulher tá recebendo dinheiro de esquerda, ou essa mulher tá querendo se promover pra canal de esquerda, porque agora são eles que são donos da bola na internet. Estão querendo aparecer, vai aparecer como vítima. Mulher nem conhecia o Mastral, tá com ele há 2 anos, ele não levava ela em consideração, não mais que a última esposa dele. Então assim, ela vai falar o que ela quiser, né? Cadê vocês defenderem a verdade? Ele tinha muito conhecimento de satanismo. Quando a gente aparece na internet, a gente tá disposto, a gente aparece e qualquer um vai falar o que quiser. Vai falar o que quiser, é lógico. Vão falar o que quiser de mim, vão falar que eu recentemente falaram que eu matei ele, que eu apareço no vídeo matando ele. Fala um monte de... Internet, gente, tem que ter liberdade de expressão. Então, eu defendo que a gente tenha liberdade de expressão na internet. Como é que eu vou violar o direito de expressão de uma pessoa que fala mal de mim? Não pode. Ela tem que falar, né? Claro que se ela estiver falando algum crime, aí a gente entra com as medidas legais, mas todo mundo tem direito de formular as teorias da conspiração. Vocês que tem que ter inteligência, capacidade. Vocês que tem que ter capacidade cognitiva, tá bom? E eu tenho certeza. Pegou um homem muito fragilizado, num momento de muita angústia pela morte da família, se aproveitou, fez um filho com ele, e agora fica falando besteira e matando o legado dele na internet como se ele fosse um louco depressivo. É isso que essa Dai quer fazer. É isso que essa esposa do Mastral quer fazer. Como se ele fosse um louco depressivo. Eu falei que era isso que ia acontecer. Lembra que o próprio Daniel falou, né, que iam tentar pôr como suicídio, que iam tentar fazer tudo isso. De fato, ele pode ter tirado a própria vida, mas foi de uma forma coercitiva. Chegaram nele e impuseram isso. Faça, porque senão a gente vai atrás do teu filho. E ele era homem de honra, então ele decidiu cometer um tal ato, né? Então eu não acho que ninguém no local atirou contra ele, que nem aquelas imagens lá, né? Eu não vi nenhuma verossimilhança naquelas imagens, falaram do posicionamento do carro, a imagem da câmera que estava tremenda porque filmaram a tela do computador. Eu acho que ele pode realmente ter atentado contra a própria vida, mas amando de alguém, amando de uma organização, amando de alguém que quer empurrar esse satanismo esquerdista aqui pra dentro do país. Ele lutava muito contra isso. Porque as pessoas estão falando colocar um rótulo na pessoa antes de tentar desmoralizar ela. Exatamente. Porque aqui no Brasil o satanismo está muito unido com a esquerda, né? A extrema esquerda e o satanismo estão muito unidos. Tanto que tem podcasts satanistas que ficam compartilhando satanista, aqui o banheiro satanista, não sei o que satanista, com boné do MST, com boné de comunismo, então a gente tá na América Latina, gente. Aqui é berço da esquerda, né? Tanto é que vocês lembram que a esquerda fez comigo aí nas últimas eleições, se apropriando do meu discurso e formando alianças com a gente. Vocês lembram, né? Dos vídeos aí, dos memes que surgiram. A esquerda, ela compra você, ela te dá dinheiro, né? Ela compra os intelectuais, ela compra toda a elite de pensadores do país, né? O Rothbard fala isso no seu livro Anatomia do Estado. Os primeiros que a esquerda, que a extrema esquerda compra, são os formadores de opinião. Então os influencers, os pensadores, os filósofos do país, as pessoas que ela quer com um certo viés político, né? Eu, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, todo dia eu ajoelho, agradeço a Deus, Baruch atah Adonai, porque eu consegui sair desse meio, que é muito difícil, tá? Quando você se entrelaça ali com esquerda, com facção, com satanismo, é muito difícil sair. Então, é isso. Como vocês podem ver, o Vic, ele abriu essa live no Instagram justamente para explicar todas as afirmativas que a esposa do falecido Daniel Mastral, atualmente viúva de Daniel Mastral, fez contra ele
essas afirmações levaram a ele abrir esta live. E o que acontece com isso? Com isso, gerou um pequeno movimento dele de querer provar que aquilo que ele falava é realmente verdade. Bom, baseado nos prints que ele deixou em sua rede, nos stories da sua rede, não tive acesso a esses prints dessa conversa aí ao qual ele falou, a conversa completa, só tive parcial. Foi o que ele colocou em seus stories. Baseado no que ele colocou em seus stories, já é algo a se pensar de que realmente ele e Daniel Mastral haviam sim havia uma conduta de amizade ali, um fechamento amistoso ali. Havia uma comunicação ali boa de ambas as partes. Então, eu acho muito interessante que tudo isso está aí para ser provado e a viúva vem a público e fala que isso tudo é uma mentira. Mas como isso é uma mentira, se está ali nas conversas que seu próprio esposo, falecido esposo, digitou ou gravou. Bom, essa é uma dúvida, mas eu quero trazer também para vocês aqui um dos vídeos do story do Rick Vanilla. Então, vejam comigo. Quem me ataca na internet é tudo comunista, tudo esquerdista. Às vezes a pessoa nem sabe que ela é, mas ela é. Porque ela já foi tão dominada, a lavagem cerebral já foi feita tão bem feita, que elas acham que ficar defendendo essas pautas, essas bandeiras políticas aí, direitos LGBT... Que direito LGBT, querida? Não deveria nem se discutir a sexualidade do próximo. Não deveria nem ter bandeira LGBT, porque nem se deveria discutir o que uma pessoa faz em quatro paredes. Aliás, deveria ser único e exclusivamente dela o direito de saber o que ela faz da vida dela. Bandeira LGBT, bandeira de movimento negro, tudo isso é pauta ideológica que o George Soros se aproveita, sendo ele da sinagoga de Satanás, junto com o priorado de Sião, para fazer se cumprir a agenda mundial globalista, materialista, comunista. E aí parece teoria da conspiração, até o cara morrer. E vão morrer muitos outros. E vai morrer eu, e vai morrer muitos outros, até vocês acordarem e pararem com putaria de desgraça de diferença religiosa. Ele cita que muitos outros, como ele, também poderão sofrer, poderão partir. E isso que ele cita é só para cumprir a agenda, que isso vai acontecer para cumprir a agenda. Se eu não me engano, é a Agenda 2030. Para encerrar este vídeo, eu quero que vocês vejam que todos aqueles que conhecem o Daniel Mastral ao seu íntimo não conseguem conceber que ele tenha feito isto com a sua vida. Então eu vou deixar este vídeo aqui para vocês. Vejam o que o Vilela, do Inteligência Limitada, acha sobre o caso que ocorreu com Daniel Mastral. Vamos ao vídeo. Se você me perguntar, ele tiraria a própria vida? Como ele já tentou no passado? Pode ter tentado de novo, claro. Agora, eu conhecendo ele e a fase que ele estava, não faz o menor sentido. Ele era perseguido? Era, ele me falou isso várias vezes. Ele falou, posso ser morto a qualquer momento? Pode. Isso fazia parte da vida dele. Ele contou no podcast várias vezes. Ele me falou várias vezes. Ele falou, eu sei que isso faz parte da minha vida. Eu corro esse risco a qualquer momento. Eu corro esse risco. Ele recebia ameaças constantemente. Então, assim, isso fazia parte da vida dele. Só que fazia tanto tempo, né, que ele já tinha saído e a gente achava que isso não ia mais acontecer. Agora, ele convivia com isso. Então, assim, se eu fosse apostar hoje, eu colocaria 50% chance de não ser o que estão falando que foi. Ele chegou a te mostrar alguma ameaça? Você chegou a ver? No celular dele? Sim, ele falou, olha, sim, isso daqui o cara me mandou, que o cara me mandou. Você viu isso? Nas primeiras vezes, né? Sim. Não agora, ultimamente não. Ultimamente ele nunca mais falou sobre isso. Nas primeiras vezes, sim. Agora, me diga vocês a opinião de vocês.
vocês acham? Vocês acham que tudo isso foi algo manipulado, arquitetado, conforme a gente está vendo até agora, acompanhando este caso? Ou vocês acham que não, somente aconteceu, realmente ele atentou contra a sua própria vida e nada além disso? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.